Olá, eu me chamo Júnior, sou ateu, heterossexual, concluinte de Direito, faço os vídeos do canal Antifé e também sofro bastante preconceito quanto à minha não opção religiosa. Porém, o que eu quero destacar hoje nesse vídeo é quão ignorantes as pessoas são quanto o assunto é homossexualidade. A primeira coisa que vale ser destacada é que é impossível a gente querer julgar as pessoas com base nos nossos próprios valores. As pessoas elas buscam a felicidade, não importa o que as outras pessoas vão achar. Será então que os homofóbicos, preconceituosos, ignorantes, eles param para pensar pelo que os homossexuais estão brigando? O que significa união estável? O que significa o casamento? São a mesma coisa? Então eu costumo dizer que para você poder criticar algo, a primeira coisa que você deve ter em mente é que você tem que conhecer aquilo que você está criticando. Caso contrário, então vai passar um preconceito, um achismo idiota que uma pessoa pode ter sobre determinada coisa. Ah, eu acho que deve ser assim. Ah, não, eu acho que deve ser desse jeito. Não, amigo, você não acha nada. Isso é preconceito. Então, o que é a união estável? União estável é a relação de forma duradoura entre dois indivíduos que vivem como se casados fossem. O que quer dizer quando você tem um casal que está em união estável? Significa dizer que ele tem direitos e garantias gerais iguais, assim como pensão, assistência mútua e outros benefícios diversos da área civil. Porém, a coisa principal que a Declaração de União Estável visa regulamentar é quanto à relação de patrimônio. Imagine que você tem determinado casal onde entre eles não é reconhecido a união estável. A partir do momento que um deles abandonar a relação ou mesmo vier a falecer, o patrimônio que aquelas duas pessoas possam ter conseguido juntas vai para os familiares do morto e não para aquela pessoa que ajudou a construir aquele patrimônio, que estava junto daquela pessoa. E dessa forma, quando você não tem essa declaração de união estável, simplesmente você não tem benefício nenhum assegurado. E o que é o casamento? O casamento é um status que dá mais poder que a união estável. Antes de tudo, vamos esquecer as babaquices religiosas. Porque o casamento, antes de tudo, ele é um contrato. E como tal, ele deve ser feito no cartório, com base no registro civil, onde apesar do status social que ele agrega às pessoas, ele novamente é uma questão que visa resguardar o patrimônio dos indivíduos envolvidos nele. E por ser um contrato, o Estado ele não se preocupa se o indivíduo é amarelo, é branco, é preto, é pobre, é rico, é vesgo, é manco. Simplesmente ele não está nem aí para isso. Então não existe aquela história de devemos proteger a família. Proteger de quê? De quem? Se o único bem que está realmente assegurado é o patrimônio de quem está envolvido. Então, quando você legaliza o casamento, você simplesmente está dando para essas pessoas o poder de escolher esse contrato de vida que elas vão ter. Seja ele comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, participação final dos bens aquestos. É lógico que cada um tem suas particularidades. Não cabe a mim explicar o que significa cada um. Porém, basicamente é para proteger o patrimônio que está envolvido nessa relação. E quando as pessoas lutam contra isso aí, não devemos permitir o casamento de pessoas homossexuais, não sei o que. Primeiro porque ela está sendo um idiota, porque isso não vai interferir em nada na vida dela. Além do que, ela ainda contribui para que haja vários e vários conflitos judiciais quando termina a relação dessa entre dois indivíduos ou quando um deles vem a falecer e a família quer muitas vezes pegar a herança desse determinado cidadão. Pense então comigo. Você tem um casal de vizinhos homossexuais que já estão juntos há 10, 15, 20, 30 anos. Então por que diabos o filho do arrum-que-fuça acha que simplesmente não deve ser permitido o casamento entre casais homossexuais? Vai mudar alguma coisa na vida dele? Vai mudar alguma coisa no trabalho dele? Vai fazer com que altere a opção sexual dele? Vai fazer com que existam menos homossexuais no mundo? Vai fazer com que alguns homossexuais se tornem héteros?
justifica eles perderem esses direitos civis? Então, peraí. Agora eu quero falar com você que é preconceituoso, homofóbico e que provavelmente disse não para essas perguntas que eu acabei de fazer. Cara, se não é da sua conta, se não interfere diretamente na sua vida, foda-se, companheiro. Cuida da porra da sua vida. Porque você sendo a favor ou contra, isso não vai mudar a relação que determinado casal já tem. A única coisa que eles estão cobrando, a única coisa que eles estão pedindo é regulamentação de um direito civil que eles querem ter. Porque isso na sua vida não influencia em nada. E o bem que o Estado visa proteger quando ele declara a união estável entre determinado casal, que ele declara o casamento, é simplesmente uma questão de patrimônio e alguns direitos. E para você não muda nada. Porém, para quem luta, para quem quer, para quem precisa disso, faz muita diferença. Aí eu fico pensando, né? Quem que sempre consegue ser irracional e preconceituoso, querendo que as pessoas falem, ajam, sintam, pensem da mesma forma que elas? É a igreja, os ignorantes, as pessoas religiosas? Eu diria que são todos os três. Então, meu amigo, se você também é contra desse tipo de preconceito, repasse esse vídeo, clique no gostei, adicione a favoritos, inscreva-se no meu canal. O que a gente não pode é continuar vivendo numa sociedade hipócrita que critica muitas vezes sem sequer saber o que está criticando. Mais uma vez, obrigado se você me assistiu até aqui e até a próxima.